Olá, povo de Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, que todos possam ter um dia abençoado e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida e sobre o lar de cada um. Estou aqui novamente para trazer um estudo da palavra de Deus e chamo a sua atenção agora, para que você venha meditar junto comigo. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Hoje nós traremos uma reflexão sobre o grande sermão profético. Capítulo 24 fala do início do sermão profético. Leiamos junto comigo. Mateus, capítulo 24, versículo do 1 ao 3, diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bendito seja o nome do Senhor. Como eu já falei, capítulo 24 de Mateus é o início do grande sermão profético proferido por Jesus aos seus discípulos. Tudo começa no versículo 1, narrado aqui no capítulo 24, quando Jesus ia saindo do templo. Os discípulos, entusiasmados, olhando para a suntuosidade, para a beleza daquele templo, olharam para Jesus e mostraram. Jesus, olhando para tudo aquilo, disse: Não vede tudo isto? Não ficará pedra sobre pedra que não será derribado. Eles ficaram apavorados. E logo quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras, eles, em particular, chamaram Jesus e fizeram a seguinte pergunta. Versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Então, queridos, todo este capítulo 24 é a resposta dessas duas perguntas feitas pelos discípulos a Jesus. Primeira pergunta: quando sucederão estas coisas? Jesus responde a partir dos versículos 15 ao 21. Leia junto comigo. Quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa em casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Queridos, estes versículos na qual eu li, versículo 15 ao versículo 21, Jesus responde aqui aos seus discípulos a sua primeira pergunta. Qual foi a pergunta? Quando sucederão estas coisas? Ou seja, quando Jesus falou sobre que não ficará pedra sobre pedra que não será derribado, então esta foi a primeira pergunta dos discípulos: quando sucederão estas coisas? E a resposta de Jesus. Então, estes versículos foi a resposta de Jesus, e ele estava falando de um episódio que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. Sim, a grande destruição de Jerusalém e do templo. De acordo com a história, queridos, um general chamado Tito, um general romano, ele cercou toda a cidade com 4 legiões de soldados, no total de 70 mil soldados, cada legião. Então eles cercaram a cidade
E os judeus revoltosos naquela época formaram também uma grande muralha, além da muralha da cidade. O que resultou naquela época, queridos, na morte de mais de 100.000 homens. Então houve a destruição da muralha, houve a destruição do templo e mais ainda a profanação do templo. Eu vou ler somente aqui alguns versículos para que a gente possa entender o que Jesus queria dizer. Por exemplo, versículo 19: Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Você imagine uma mulher grávida ou uma mulher que está amamentando diante de um cerco, diante de uma destruição, como houve no ano 70 depois de Cristo. A preocupação com sua criança que está amamentando, a preocupação com a criança que está no seu ventre, seria mais difícil. Versículo 20, que diz assim: Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Queridos, aquela região, o inverno é bastante pesado. Então, a fuga dos judeus, sendo no sábado, que os judeus guardam o sábado e fica difícil deles se locomoverem. E se for no inverno, fica mais difícil ainda por ser difícil a locomoção. Então, nós temos que entender tudo isso. Jesus estava aqui respondendo o que no ano 70 depois de Cristo aconteceu, a grande destruição de Jerusalém e do templo. Agora vamos ver aqui a segunda pergunta dos seus discípulos. A segunda pergunta dos seus discípulos já foi de uma maneira diferente. Eles fizeram duas perguntas em uma. Vejamos. A segunda pergunta, ele disse assim, versículo 3: Quais sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então, vamos observar aqui a primeira resposta de Jesus: quais sinais haverá da sua vinda? Do versículo 5 ao versículo 14, Jesus responde isso. Ele diz o seguinte, versículo 5: Porque muitos virão no meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar a seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos escandalizados trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Bendito seja Deus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então será o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos abordar aqui alguns versículos. Primeiro, vamos ver aqui, versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nós sabemos, querido, que guerra, rumores de guerra, ao longo dos tempos sempre houve. Nós temos nos arautos da história duas grandes guerras mundiais. Sim, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foram guerras avassaladoras. Nós sabemos que a Segunda Guerra só terminou com um episódio muito triste. Os Estados Unidos lançando em cima de Hiroshima e Nagasaki uma bomba atômica, uma pequena bomba atômica, na qual destruiu toda aquela cidade, aquelas cidades. Imagine hoje, queridos. Vamos colocar para os nossos dias de hoje. Nós vivemos em um mundo com um sistema globalizado. Então, queridos,
uma grande guerra mundial nos nossos dias teriam consequências mais terríveis, porque vivemos em um mundo conectado, vivemos em um mundo globalizado. Então, guerras e rumores de guerras nos nossos dias teriam consequências mais avassaladoras. Vejamos mais alguns versículos dessa passagem na qual eu li. Diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Falsos profetas, falsos Cristo, sempre surgiram ao longo da história. Mas como eu já falei, em um mundo conectado, tudo isto tem consequências mais danosas. E como diz aqui o versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vivemos em um cenário, queridos, onde as mídias digitais ajudam, tudo bem, mas se não forem usadas adequadamente, podem causar danos à igreja. Nós vivemos em um dia em que a igreja, a verdadeira igreja, está coagida, está sendo perseguida, mesmo de uma maneira direta ou indiretamente. Vivemos em um dia, queridos, em que nós que professamos a fé de Cristo estamos afugentados. É porque o espaço da igreja, aqui neste plano terra, já está acabando. É somente isso que eu quero dizer para vocês. O espaço da igreja, aqui neste plano terra, já está acabando. E como diz o versículo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É raro se ver o verdadeiro compromisso do homem de Deus. É raro se ver aqueles que verdadeiramente querem viver a causa do Evangelho. Bem, como eu falei, a segunda pergunta dos discípulos está subdividida em duas partes. Ele responde isso nos versículos 29 ao 31. Leiamos. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu, o sinal dos filhos do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, como vemos aqui, querido, aqui resume tudo. Então, como vemos aqui, queridos, aqui já fala da sua vinda gloriosa, a vinda tão almejada de Jesus, a vinda que todos os que anelam, que todos os que confiam nele esperam. É a vinda do Senhor para buscar a sua igreja querida. Então, queridos, um conselho que eu dou, que em todo tempo sejam alvas as vossas vestes e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nunca esqueça essa passagem da Bíblia. Nunca esqueça de estar preparado, porque brevemente Jesus virá buscar a sua igreja, a sua eleita, e nós estaremos junto com ele. E que Deus em Cristo te abençoe, e que você possa receber essa palavra, e que possa guardar no teu coração, porque Jesus está voltando. E que Deus te abençoe.